levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos a fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Pode sentar, graças a Deus. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que estamos aqui nesta noite, abençoado por Deus. Deus, como o pastor disse no começo do culto, pessoas dizem: Deus tarda, mas não falha. Isso não existe, né? Deus manda tudo na hora certa. Ele manda o sol na hora certa, Ele manda a chuva na hora certa, porque Ele é o Criador de tudo. Aleluia, Deus. O nosso Deus é o Deus que Ele nos conduz. Não é um Deus a qual nós precisamos conduzir. É o Deus verdadeiro. É o Deus que nós estamos precisando. Quando nós vamos pedir algo para Ele, Ele já está lá preparado para nós, né, que estamos precisando. Esse é o Deus que servimos e é o Deus que cultuamos a Ele. Todos que vêm aqui, né, dizem estar feliz. Todos que vêm aqui dizem: olha, eu estou alegre por servir Jesus. Eu estou alegre por ter aceitado Jesus. Então, mais do que nunca, vamos entregar para o Senhor mais e mais de coração, porque o Senhor merece a honra e a glória. Louvado é o nome de Jesus, porque por motivo que Ele nos fez povo seu e ovelha do seu pasto, Ele é o pastor que cuida do seu rebanho. Ele é o pastor que está na hora do perigo para nos tirar, né? Está na hora do perigo para nos livrar. É o Deus que servimos. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E nessa noite, a palavra do Senhor fala de oleiro, fala de vaso e fala de barro. Nós sabemos, irmãos, que nós, para se tornar um vaso nas mãos do Senhor, um vaso de honra nas mãos do Senhor, nós precisamos passar por várias transformações. Deus, Ele pega o ser humano lá no mundo, Ele pega, Ele transforma, Ele limpa, Ele cura a enfermidade, Ele dá uma nova vida, aquela velha criatura não existe e nasce um novo homem. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Porque o oleiro pegou, levou para a olaria e aquele vaso velho se quebra e ele faz um vaso novo conforme os seus olhos há de fazer. Deus tira o homem das trevas e faz dele um pregador, ganhador de almas. Deus pega uma mulher prostituta e faz dela uma levita, a qual ela canta e pessoas se rendem aos pés do Senhor. Deus pode fazer isso. Glória a Deus. Grande é o Senhor. Aquele homem que estava aqui até pouca hora, Deus tem poder para quebrar aquele vaso velho e fazer dele um vaso novo. Glória a Deus. Aleluia. Mas nós sabemos que tudo precisa de eu querer, dele querer, para Deus fazer. Se você quer ser um vaso nas mãos do Senhor, se você quer ser um vaso usado na oração para curar, para libertar, se você quer ser um vaso para interpretar dons de língua, se você quer ser um vaso para estender a mão sobre o aleijado e ele sair andando, se você quer ser um vaso para cantar, no momento que você estiver cantando, o Espírito tomar a igreja e sacudir e fazer um Pentecoste, precisa passar pelas mãos do oleiro. E o interessante, quando não basta só fazer o barro, não basta só fazer o vaso. Nós sabemos que o oleiro, ele vai tirar o barro, ele carrega o barro, leva para a olaria e ali faz um barro, depois ele faz um vaso, depois daquele vaso pronto, ele coloca esse vaso na prateleira para que alguém venha, compre e escolhe ele. Então nós sabemos que temos que ser vaso e temos que ser escolhido pelo Senhor. Temos que ser escolhido para fazer a obra. Não adianta, irmãos, ser de qualquer maneira. Pessoas mal aprendem a palavra de Deus,
mal aprende a ministrar, já sai pregando sobre coisa errada. Mal aprende a falar de Deus, começa a ensinar, dizer que não tem problema disso, nem disso, nem daquilo. E as pessoas que ouvem, mais experientes ainda, começam a aprender por caminho tortuoso. Precisamos ser um vaso escolhido. Precisamos ser um vaso feito perfeito diante de Deus. E tem mais uma. Quando o vaso é escolhido, ele precisa colocar algo nele. Precisa colocar um arranjo. E toda vez que nós vemos um vaso, nós olhamos para o arranjo. Quer dizer, o arranjo é o enfeite. O vaso sem a presença do Espírito Santo, ele não é ninguém. O vaso sem a presença de Deus, sem a unção de Deus, irmãos, ele não é ninguém. Ele pode fazer o que quiser, que nada vai sair do lugar, porque não tem a unção. Precisamos ter a unção de Deus na nossa vida. Precisamos ter o enfeite do Espírito Santo. Precisamos pedir a Deus, irmãos, que Ele venha nos enfeitar, que Ele venha nos encher da Tua graça. Nós sabemos que tudo aquilo que Deus colocou à mão, todos admiravam. Vocês vejam, quando Jesus entrou em Jerusalém montado naquele jumentinho, todos admiravam o jumentinho naquele momento, porque Jesus estava sobre aquele jumentinho, porque Jesus estava usando aquele jumentinho. Eu tenho certeza, depois que ele desceu, ninguém mais quis também dar capim para ele, porque o que interessava é o que estava enfeitando ele. Um vaso, ele pode ser feito na maior olaria, mas se não tiver a presença de Deus, se ele não foi escolhido para fazer a obra, ele não cresce, ele não tem êxito na sua vida. Todo o ministério dele vai para baixo, todo o ministério dele cai. Glórias ao nome do Senhor. Às vezes tem pessoas que Deus está trabalhando na vida dele ainda, ele pensa que já é pregador. Tem pessoas que Deus está trabalhando na vida dele ainda, ele pensa que já pode gravar um CD. E às vezes, irmão, vai fazer, vai gravar, e às vezes não vende, é decepcionado, aí fala, Deus não está olhando para mim, Deus não quis honrar o meu ministério, mas não deixou Deus se transformar totalmente, não deixou Deus trabalhar em você, te aperfeiçoar, tirar todas as imperfeições, e te colocar no forno e queimar, para te ficar firme, porque o vaso, quando ele é feito, se ele não for queimado, ele se quebra facilmente, porque ele fica muito frágil. Quando o crente, ele sai da olaria e ele é queimado pelo Espírito Santo, quando ele sai da olaria e ele é cheio da graça de Deus, pode vir o vento que for, que ele suporta, pode vir a luta que for, que ele suporta, pode vir o que for, que ele dá glória a Deus e caminha glorificando o Senhor, porque ele está cheio da presença do Senhor. Aleluia! Glórias a Deus. Este é o vaso que Deus faz. Este é o vaso